Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras. Hoje nós trouxemos mais um episódio aqui para falar sobre inovação, porém antes eu quero explicar para vocês um pouquinho do que é a Galeria Veras. A galeria é um espaço para fomentar a inovação aqui na nossa cidade. Então aqui nós temos salas de aluguel, tanto daqui do podcast, caso você queira ter um programa seu, ou uma sala de treinamentos para você quiser ministrar um curso, um workshop, e sala de aluguéis, tanto para profissionais da área da saúde quanto para outras áreas. Então aqui é o local perfeito para a sua marca. No episódio de hoje nós trouxemos o professor da UESP, aqui da cidade, Rodrigo Baluz. Rodrigo ele é altamente no meio de inovação, empreendedorismo, então ele está com a pontinha do dedo em cada um desses, e a gente vai bater um papo sobre aqui a visão dele, tanto na área da cidade, quanto a vivência dele em tudo isso. Rodrigo, muito obrigado por ter topado o nosso convite aqui. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar contribuindo com o podcast e trazendo um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né, compartilhando conhecimento. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente como que você começou e por que você decidiu entrar nesse meio, porque eu vi que você é formado em ciência da computação, né? Por que essa área dentre tantas outras? Isso é bem curioso, né? Porque na época de aluno, lá na educação básica, nós éramos 3 primos, né? 4 primos, tudo na mesma faixa etária, e a gente sabe, né? A sociedade ela coloca muito a questão do direito e da medicina como as grandes áreas do conhecimento, principalmente para um futuro promissor, né? Profissional. E na época os primos queriam direito, medicina, e eu me encantei desde muito cedo, eu lia muitas revistas, eu me empolgava com aquele conteúdo que vinha do mundo dos computadores, né, das máquinas. E olha que nós estamos falando, né, lá da década de 90, né, que foi quando eu cheguei ali no período de prestar vestibular. Então, desde sempre eu queria fazer computação, eu queria entender mais sobre como é que essas máquinas funcionavam, como é que esses computadores funcionavam. E eu confesso que eu tinha um temor de reuniões familiares, porque sempre nessas reuniões, hora ou outra, vinha o assunto vestibular. E aí era sempre aquela pressão, né? Meu filho, você é tão estudioso, não vai fazer computação não, mexer em computador todo mundo mexe, era a ideia de que ciência da computação era aquilo de abrir e fechar computador, fazer manutenção, né, de máquinas. Mas eu não desisti, né? E eu digo hoje muito para os meus alunos, se eu tivesse que voltar de novo para fazer tudo de novo, eu faria novamente ciência da computação, porque hoje não se fala de outra área, de outra ciência que não seja tecnologia. Hoje a tecnologia ela impacta em todas as outras áreas do conhecimento, em todas as outras profissões. E então, assim, foi algo que me encantou, né? E hoje é um misto de encantamento e temor também, né? Existe um susto sobre essa velocidade com que a coisa acontece. A inteligência artificial hoje aí vem nos surpreendendo a cada dia com os seus algoritmos, com os seus potenciais, com uma possível guerra, inclusive, entre países, né? Agora com a questão das IAs. Então, é uma ciência muito gostosa de você aprender. Existem alguns mitos, né, que computação ela é essencialmente matemática, então se você não gosta de matemática, você não vai na computação. Não é bem assim. Existem áreas dentro da computação que não sugam muito da matemática, do conhecimento das exatas, mas é uma ciência muito gostosa de você trabalhar e lidar. Uhum. Rodrigo, como é que você se deu nesse meio? Como que você enxerga esse potencial de criação dessa área? Porque, como você mesmo disse, na sua época, todo mundo entendia a ciência da computação quase como uma informática, né? Como abrir, fazer manutenção de computador. E hoje a ciência da computação é esse mundo grandioso, desde o desenvolvimento de um software até várias outras coisas que a gente nem consegue imaginar. A gente costuma trabalhar muito dentro da academia, Lucas, com o entendimento por parte do aluno que a computação ela não se desenvolve para ela mesma, né? Tanto que a ciência da computação não é uma área fim, ela é uma área meio. Então,
os algoritmos, a tecnologia, ela existe para resolver problemas do mundo, né? Então, o estudante ou aquele graduado na área da computação, ele está graduado para resolver um problema, que é de qualquer cliente, de qualquer segmento. Então, mais do que entender sobre as linguagens de programação, mais do que entender sobre as técnicas e os algoritmos, é muito importante você entender de negócio também, de mercado, né? Porque esse aluno, esse futuro formado na área da computação, ele vai ingressar em algum ecossistema, em alguma área do conhecimento. Ele vai para a área médica, ele vai para a área do agronegócio, que também hoje é muito forte, ele vai para a educação e sempre ele vai encontrar tecnologia ali dentro, né? Essa grande virada de chave que aconteceu por conta da pandemia, eu acho que hoje, muito do que dessa visão acelerada e do empresário entender mais e se abrir mais para a tecnologia, foi um advento da pandemia, né? De fazer, daquele período em que todos os negócios estavam off e, ao mesmo tempo, a tecnologia estava ali. Então, se a gente começar a puxar, vamos pegar só a educação, para a gente ser pontual. Educação à distância, ferramentas de transmissão, isso aqui que nós estamos fazendo, isso não é de 2020, quando a pandemia aconteceu. Isso é de muito antes, né? Quantas vezes não já se tratou e se conversou em congressos sobre a importância de incluir tecnologia dentro do ambiente educacional? Mas a princípio não era preciso, não era necessário, né? As escolas achavam que era suficiente fazer daquela forma. E aí vem a pandemia, baixam-se as portas, e como fazer educação? Aí foi necessário todo um processo de reeducação de professores, de gestão, de alunos, para inserir tecnologia dentro daquele contexto. E aí eu estou falando de educação, mas isso impactou no comércio, nas indústrias, então todos os segmentos foram impactados com isso. Então, isso mostra o tamanho e a força que a tecnologia tem, né? Então, você precisa construir toda essa área de conhecimento para fazer com que um gestor de uma empresa, para fazer com que um empresário, ele compreenda a importância de se inserir no mundo digital. A gente pode trazer, por exemplo, o delivery. O delivery também não era coisa de 2020, quando a pandemia aconteceu. O delivery já existia há muito tempo, mas muitos e muitos estabelecimentos comerciais na área do fast food, na área de alimentação, preferiam só o físico. E aí também teve toda uma virada de chave para que eles pudessem compreender que, ok, uma hora eu vou voltar para o físico. Mas eles não deixaram mais de ser digital, né? Foi um caminho sem volta, não teve mais retrocesso. Uma outra coisa, o home office, o trabalho home office, né? Também foi uma outra coisa muito discutida com o advento da pandemia, porque as empresas tinham seus funcionários, todos eles trancados em casa e precisavam trabalhar, produzir. Então, vamos trazer o conceito do home office. O cara vai continuar trabalhando na casa dele, mas produzindo para a empresa, né? Existem alguns detalhes, porque é uma coisa interessante também. Quando a gente fala de negócios, né, a gente fala sobre pessoas, né? Então, negócios são pessoas. E aí a gente sabe que nem todas as pessoas têm capacidades socioemocionais para trabalhar à distância, no home office, né? Elas preferem estar ali naquele ambiente, batendo ponto, sabendo que tem hora para sair e hora para voltar, do que estar livre, dentro do ambiente familiar, que ela acha que ali ela não tem o compromisso de fazer as entregas, né? Então tem todos esses conceitos, mas que são coisas hoje muito pujantes dentro da economia, né? E são legados ficados, e aí chega agora a inteligência artificial com todo esse impacto, com tudo que ela consegue atingir. Então, a tecnologia hoje é algo muito presente, muito forte. Isso aí que você falou faz muito sentido em relação ao antes e o depois da pandemia. Eu acho que foi uma marca que nunca vai deixar de existir na história, porque, de fato, como você disse, eu lembro quando eu era criança, já existia o delivery, mas ele era muito fraco. Você pedia, às vezes, de um lugar que era muito longe, que você não queria ir lá comer, ou de uma coisa que não existia fisicamente ali. Mas
uma coisa que eu escutei dentro da pandemia ainda, porque dentro da pandemia eu abri uma pequena empresa de hambúrguer, foi que depois da pandemia o delivery nunca iria morrer e principalmente as pessoas se acostumando com o delivery não iriam querer voltar a ir comer fora. Lucas, hoje a sociedade ela tem uma característica muito forte. Nós somos muito imediatistas, né? Então, aquele resultado mais rápido e mais prático sempre nos agrada. Tá? Basta nós entendermos um pouco o mundo que tem dentro do nosso smartphone hoje. Né? O que é aquilo? O que são aqueles aplicativos que nós instalamos no nosso celular? Nada mais é do que serviços. É uma série de serviços que nos traz o quê? Comodidade, flexibilidade, o acesso a qualquer momento, a facilidade. Então, assim, se um dia houver uma impressora que nos entrega moeda impressa, você não vai mais no banco, Lucas. Hoje você faz tudo. E agora com o Pix, você não precisa nem de dinheiro, né? Eu brincava que hoje você para no centro, para em algum restaurante, alguma coisa, que tem o flanelinha, é difícil você entregar moeda, porque você não tem mais dinheiro físico. Você não tem mais o dinheiro em papel. Tudo é Pix. Alguns já tem Pix. Exato. Aí vem o olhar de negócio, né? Você começou a observar que você para em semáforos, aquelas pessoas que vendem água, ela já tem a plaquinha do Pix. Por quê? Porque ela está se adequando ao mercado. E para nossa curiosidade, flanelinha também. Sim. Você chega no flanelinha e você diz, cara, não tenho trocado. Não, mas eu tenho um Pix. Eu fui surpreendido nessa, eu fiquei sem acreditar. Exato. Poxa, você vai fazer um Pix de R$1, de 50 centavos, R$2. Então, isso esse boom da tecnologia, ela faz com que os mercados se adequem e se abram para novos processos, né? Então, eu acho que assim, definitivamente tem o antes e o depois da pandemia, né? Infelizmente, foi necessário nós vivermos tantas mortes para entender que os mercados mudam, as experiências de consumo mudam e é isso, né? Então, assim, não tem mais. Se antes você pedia comida em um estabelecimento porque ele não tinha o físico, hoje você continua pedindo simplesmente porque você não quer sair de casa. E você tem a comunidade de receber na sua residência, né? Então, isso é o conceito desse novo mercado de consumo, né? Eu gosto muito dessa sua frase que você disse que os negócios, eles são pessoas, né? Porque realmente o negócio não existe se não tiver pessoas. E a tecnologia também, ela não vai tomar de conta do negócio em si. A tecnologia vai existir para que pessoas que tenham capacidade de lidar com a tecnologia consigam tocar o negócio para frente. A gente para estudar mercado sobre negócios e para olhar alguns relatórios de empresas especializadas em recrutamento, né, para esse novo mercado. Não só na área de tecnologia, mas em qualquer área. O que se observa muito hoje? Vagas sobrando no mercado. E aí basta fazer uma pergunta, uma reflexão. Mas por que tantas vagas obsoletas no mercado se as universidades continuam formando naqueles segmentos? E a resposta é muito simples, Lucas. As pessoas precisam compreender que acima de qualquer CNPJ, e isso na administração você aprende muito, um empresário ele precisa entender que o maior ativo que ele tem dentro da empresa dele são os colaboradores dele. Esse é o maior ativo. Então, para um jovem, ele precisa entender o lado contrário. Se eu estou num processo de formação da minha capacidade de amanhã ser um excelente profissional, mais do que aprender a técnica, eu preciso aprender o sociocomportamental. Isso é o que está faltando, né? A história das palavrinhas aí internacionais que hoje são tão faladas, as hard skills e as soft skills. Nunca se deu tanto valor no mercado às soft skills como agora. Por quê? Simples também de entender. Lucas, se eu passo uma demanda para você, você não consegue mais me dizer que você não é capaz de fazer. Você só não é capaz de fazer o impossível, ele só é impossível até você tentar. E hoje, o acesso à informação, ele te dá essa possibilidade de tentar, né? Então, bom,
Se é muito prático para chegar para qualquer garoto e disser, olha, constrói uma solução porque esse garoto sabe onde ir buscar, o que vai me diferenciar de uma pessoa que não teve o mesmo acesso? São as minhas habilidades sociocomportamentais. Então, é importante eu saber me comunicar, é importante eu saber trabalhar em equipe, é importante eu ter capacidade de ser um líder, de ser criativo, de saber entender que aquela pressão que vai chegar para mim no mercado, isso não vai me abalar psicologicamente. Eu tenho que lidar com a pressão, porque o mundo dos negócios é sob pressão. Eu demando uma coisa, eu quero receber daqui a uma semana. E aí, às vezes, o jovem não está preparado para esse processo, né, psicologicamente. Então, essas vagas ociosas, não é porque eu não tenho profissionais habilitados tecnicamente para a vaga, mas quando eu chamo esse profissional para uma conversa, esse profissional não me entrega nada, né? Então, essa juventude, o jovem que está dentro da academia, amanhã ingressando no mercado de trabalho, ele precisa trabalhar essas habilidades sociocomportamentais. Isso é muito importante no mercado de hoje. E é uma coisa que eu mesmo observo muito dentro da faculdade ainda. Muitas pessoas não querem fazer uma coisa básica, que é apresentar trabalho. Que é básico. Não sabe o valor que isso tem, que é básico. E eu lembro que eu estudo na Uninasal. Eu lembro que teve uma amostra dentro do curso de psicologia e a gente foi visitar, eu, enquanto nono período, fui visitar, nessa época eu estava no oitavo, uma turma do primeiro período. E eu me surpreendi quanto tinha pessoas ali no primeiro período que apresentavam um trabalho melhor do que você que estava já lá no final. Do que pessoas da minha sala, porque eu realmente nunca tive dificuldade para apresentar trabalho. Mas eu sempre falei para algumas pessoas que estavam ali junto comigo, gente, tem que apresentar trabalho, isso faz muita diferença. E hoje a gente vê as pessoas perdendo isso. Eu, particularmente, há 10 anos, Lucas, muito embora professor da área da computação, comecei a me fascinar, a tentar buscar outras óticas, sabe? Não fazia mais sentido para mim estar num curso superior para construir pessoas para o mercado de trabalho, entendendo que o mercado de trabalho passa por mudanças e fazendo uma academia, uma educação do mesmo jeito. Então isso me deixou inquieto, né? Isso me provocou e há um pouco mais de 10 anos eu venho me dedicando ao empreendedorismo, ao mundo dos negócios. Continuo dentro de um curso de tecnologia, mas fazendo com que o meu aluno entenda que mais do que ele ser colaborador de alguém, ele pode ser o dono do próprio negócio, né? E tem uma ferramenta que nós temos tentado levar para o ensino superior, para as escolas da educação básica, porque a gente entende também que quanto mais cedo esse jovem ele começa a ter contato com esse olhar empreendedor, independente se ele vai ser um empresário, tá? Quando eu falo de educação empreendedora, eu não estou falando de uma educação que forma donos de CNPJ. Eu estou falando dessas habilidades, porque quando eu faço, e aí, né, você comentava que a sua noiva participou de um Ideaton, que é uma maratona de ideias dentro da universidade. Por que levar isso? Porque olha só, olha como a gente consegue trabalhar essas habilidades que eu falei anteriormente. Nós começamos o Ideaton. Primeira coisa, eu estou falando de pessoas que vão construir ideias de negócio. Então, formam-se grupos ali de 5, 7 pessoas. 5, 7 pessoas de habilidades completamente diferentes, de perfis diferentes, que vão ter que trabalhar em equipe para fazer o negócio acontecer. Então, elas precisam ser criativas, porque elas vão ter que pensar em ideia. Algum daqueles 7 ali, daqueles 5, de forma muito natural, vai ser o cabeça da equipe. Por quê? Porque ele já tem a habilidade de ser líder. Ele vai tentar motivar os outros, um vai ter uma habilidade, outro vai ter outra. Eles vão trabalhar sob pressão, porque dentro da maratona a gente entrega uma coisa para eles daqui a 30 minutos entregarem o resultado. Então, mas, poxa, por que o professor veio aqui, eu estudo psicologia, o professor veio aqui falar de Ideaton? Que diabo que eu vou fazer com isso? Eu não quero ser empresário. Mas olha a oportunidade que ele está perdendo de trabalhar essas habilidades sociocomportamentais, entendeu? Então, trabalhar a educação empreendedora em qualquer área do conhecimento é trabalhar isso que vai ser importante para ele amanhã. Com certeza. Essa é uma das coisas que eu ia puxar um pouco mais para o final do episódio, mas já que você já trouxe aqui, o quanto é importante a gente ter
crianças, jovens, tendo acesso a esse tipo de mentalidade. Como você mesmo falou, não só para criar um CNPJ, porque realmente a gente sabe que tem pessoas hoje que são, teoricamente, né, que seriam líderes e tem pessoas que seriam quem o líder vai comandar. E tá tudo certo. Claro, tem que ter pessoas para essas duas. Exato. Mas é muito importante as pessoas sentirem que elas podem fazer parte disso. E o quanto é importante isso na educação e o quanto isso tá muito pouco na educação hoje em dia que a gente enxerga. Mas sabe o que eu observo também, Lucas, dentro dessa questão? As pessoas, por conta desse imediatista, né, essas pessoas que querem resultados muito palpáveis e próximos, elas é um processo cultural. Eu até digo que trazer o empreendedorismo para dentro da educação é um processo cultural. Eu não vou conseguir atingir a massa daqui a 1 ano, nem daqui a 2 anos. Né? É em geração. Daqui a 10 anos pode ser que uma nova geração se forme com essa consciência maior para o ato do empreender, entender de educação financeira, tá? Porque o que a gente observa hoje? E tá aí, você vai no Google, você vê matérias e matérias de jovens dessa atual geração que não conseguem ir para uma entrevista de emprego. Que coloca o nome para um processo de seleção e no dia da entrevista leva o pai e a mãe. Por quê? Porque o jovem ele não é preparado, né, cada vez mais. E aí é uma crítica. Eu tenho quase 25 anos de professor, de docência. Sempre trabalhei no ensino superior, né? Nunca trabalhei na educação básica. Mas, Lucas, a educação de hoje é a mesma educação da época da minha avó. O que foi que mudou? Mudou infraestrutura, acesso, isso mudou, mas o modelo educacional é o mesmo. E a gente tem que entender que nós estamos construindo material intelectual, pessoas, para o mundo. Para o mundo, é um cidadão que vai estar amanhã em uma empresa. Então, nós precisamos entender, se esse mundo lá fora, ele pede outras competências, a educação tem que parar para trabalhar, tem que se reinventar. Então, vou trazer um exemplo. Ano passado, o estado do Piauí executou uma maratona de criação de ideias de negócio nas escolas do estado, o Seducatom, né? Uma maratona de ideias. Teve um bom acesso, né? Muitas escolas, uma competição de todo o estado, então teve um número bacana de escolas inscritas. Mas, talvez, eu não tenho esses números, mas talvez 10% das escolas do estado todo participaram. Resultado, houve toda uma divulgação dos resultados que o Seducatom trouxe. Todo mundo ficou sabendo quais foram as equipes campeãs, todo mundo ficou sabendo das equipes que foram para o MIT, para uma imersão, outra parte das equipes foi para Seul, outra parte foi para a Austrália. Nós tivemos 20 equipes, 50 equipes, alguma coisa assim, que foram divididas. Os primeiros colocados foram para o MIT, outros foram para Seul, e os últimos que nem teriam a premiação, o governo pegou e disse, não, vamos mandar vocês para a Austrália. Você imagina só, eu vou tirar por uma equipe que nós mentoramos aqui de Parnaíba, que foi a campeã do Seducatom, que foi a equipe do Liceu Parnaibano. Recebi um convite de um amigo, Baluz, a gente está participando tal, dá um pulo lá no liceu para dar uma conversada com os meninos, e aí quando eu chego lá me deparo com um jovem de 14 anos de idade, 13 anos, 14 anos de idade, que tinha uma ideia. E aí o meu papel ali foi mostrar para eles que como aquela ideia podia ser envelopada no formato de um negócio, como efetivamente eles poderiam vender aquilo lá no dia que eles teriam que apresentar. E esses meninos, eles se agarraram com essa mentoria, né? Eu tive 2 vezes lá com eles. Que assim, eu fiquei muito orgulhoso, né? Quando o resultado saiu que a equipe de Parnaíba foi a campeã. E você imagina, um jovem desse de 14 anos de idade, 13 anos de idade, que vem de uma família pobre, você vai na casa desse jovem, casebre, né? Então assim, quando você imaginaria que um jovem desse estaria nos Estados Unidos, conhecendo Google, Apple, lá dentro do Vale do Silício,
Nunca, nunca. Nem nos melhores sonhos dele. Nem nos melhores sonhos esse jovem, entendeu? De ter a capacidade, por conta do envolvimento, da entrega de uma menina ser convidada por uma escola lá do MIT para ir para lá, estudar lá, com bolsa. Entendeu? Eu fico até arrepiado, porque assim, você não consegue. A única coisa, eu digo muito para os meus alunos, a única coisa que transforma a realidade de você, a sua realidade, da sua família, é a educação, Lucas. Não tem outra forma. Né? A gente precisa entender. Se não for roubando, fazendo alguma coisa ilícita, o único jeito é a educação. Então, olha o resultado disso. Neste ano, o governo já lançou o segundo Seducatom. A quantidade de escolas certamente vai quintuplicar. Por quê? Por conta do imediatismo. As escolas viram o resultado concreto. Opa, eu também quero para minha escola. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo que é um processo de construção. Eu preciso gerar resultado para que as pessoas vejam e digam, opa, se ele conseguiu, eu também quero. E aí você vai aumentando essa massa crítica até você ter toda uma geração envolvida nisso, entendeu? E o quanto fomentar o empreendedorismo, de fato, é não só necessário para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, mas o quanto é bom para que pessoas que tinham uma ideia, mas não sabiam como fazer, consigam dar luz àquilo. Porque o empreendedorismo está presente em tudo. Em tudo. E o empreendedorismo, como você falou, talvez uma pessoa que seja da psicologia pense, mas por que eu vou? Mas o psicólogo pode ser um empreendedor. Não só porque ele vai ter que captar os pacientes dele, mas porque ele pode criar um software para gerenciar as sessões. Ele pode vender cursos, algo nesse sentido. Hoje, os maiores psicólogos do Brasil, eu arrisco dizer que eles vendem algum produto digital. É um empreendedor. Uma outra coisa que também o jovem consome muito. Muita gente chega e diz assim, minha profissão vai acabar porque a tecnologia vai consumir. Gente, isso não existe. O que existe os negócios estão mudando, a sociedade muda, a sociedade pede experiências novas, né? É a questão da inovação disruptiva. O que é a disrupção? É quando uma sociedade está acostumada em ter um serviço de uma mesma forma e ela, de uma hora para outra, chega alguém oferecendo aquele mesmo serviço de uma outra forma que quebra a cadeia. Né? O cara olha e diz assim, não, mas isso não pode acontecer. Vai acontecer. Então você causa ali uma inovação disruptiva, você causa uma quebra naquele fluxo natural e nasce um novo modelo de negócio, né, para entregar. E essa construção, né, desses negócios disruptivos, elas nascem. Não tem lugar melhor para nascer. Quem tem que criar soluções disruptivas não é o cara da tecnologia. O cara da tecnologia, ele constrói o produto, mas a concepção tem que nascer do profissional, né? Então, assim, o advogado vai acabar. Vai. Aquele advogado que ainda peticiona a mão e não se abre para a tecnologia. Esse vai acabar. Por quê? Porque nós temos algoritmos, nós temos inteligência artificial que produz uma petição em 1 minuto melhor do que a cabeça de um humano. Por quê? Porque ela tem ali uma base de 100 mil petições que ela capta e produz uma nova melhor do que você. Você vai levar 15 dias para peticionar uma causa de um cliente, a IA peticiona isso em 1 hora. E quase de graça. Entendeu? Então, assim, os advogados precisam se abrir para este mercado, assim como os médicos, né? Qualquer área. Então, você estuda psicologia. Por que não você pensar em um negócio, em uma startup, em criar um aplicativo que resolve uma lacuna que você, enquanto estudioso da tecnologia, sabe que não tem aquilo? Entendeu? Então, assim, mas eu não consigo fazer a ferramenta. Ok, aí entra o pessoal da tecnologia para construir a ferramenta para você. Mas a concepção do negócio tem que nascer nas ramificações, nas várias ciências. Vou lhe trazer um caso aqui que para mim é de muito orgulho e fico muito feliz em poder ter contribuído. Sou professor da Universidade Estadual, mas fiz meu doutorado em biotecnologia na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né? E quando eu cheguei dentro do laboratório, trabalhando lá, eu me deparo com profissionais da fisioterapia, das ciências biológicas,
né, da biomedicina, né, de análise clínica. E aí eu entro para um doutorado em biotecnologia. As disciplinas, tópicos avançados em biologia molecular. Aí você imagina, um cara que tem uma formação quase 15 anos de mercado na área de computação, ali com vários profissionais, quase nenhum da área da computação, estudando biomolécula. Então, eu precisei de muita ajuda nas disciplinas que são os créditos obrigatórios do mestrado, do doutorado. Aí eu comecei, ao longo do tempo, lá no laboratório, eu comecei a observar os colegas que já estavam há mais tempo, todos eles produziam, na sua tese, um produto. E aí eu disse, gente, eu preciso devolver o que essas pessoas estão fazendo por mim, me ajudando. Como é que eu vou devolver? Aí eu chamei o professor, o pesquisador do laboratório, o professor Silmar, e disse, professor, esses trabalhos, resultados das teses de doutorado, todos eles são negócios. Aí eu comecei a mostrar para ele, olha, o trabalho do fulano e tal, comecei a tentar fazer a cabeça dele. E foi dando certo. Quando eu entro em 2018 para fazer doutorado, a UFDPA tinha 0 startups. Nenhuma startup de base tecnológica científica. Nenhuma. Não tinha nenhum professor olhando para isso. E aí o professor Silmar começou a comprar ideia. Alunos do professor Silmar começam a ganhar editais de fomento na área de negócio. Cria-se dentro da UFDPA um núcleo de inovação tecnológica, um NIT, e esse NIT, pela coordenação do professor Giovanni, começa a construir uma política de inovação dentro da UFDPA. A UFDPA hoje tem mais de 15 startups geradas. São alunos de doutorado e mestrado que o fato do professor Silmar ter começado, o outro professor do outro laboratório, eu também quero. Hoje, o estudante, e tem disciplina hoje, dentro da matriz curricular do mestrado e do doutorado, que ensina o aluno, o mestrando e o doutorando, a pegar a pesquisa dele e transformar em um negócio, em uma startup. Então, isso mostra a importância, de se construir esse conhecimento empreendedor dentro da academia. Onde estão as cabeças pensantes da nossa sociedade? Estão dentro da academia. Os formadores de opinião estão dentro da academia. Mas tudo é um processo, é o trabalho da formiguinha. Um faz, aí o outro vem, sente o feromônio, vai pelo mesmo caminho. Quando você se espanta, todas as formiguinhas estão andando em linha reta pelo mesmo caminho, Esse é um processo. A dificuldade é sempre o começar, mas quando alguém começa, as pessoas veem o resultado, rapaz, isso dá certo. Eu não sei quem foi que me contou, mas eu lembro claramente de alguém me contando aí uma fábula, digamos assim, que tinha vários animais, você falou comigo, eu lembrei. E aí eu acho que era um coelho que ele tinha que subir em tal lugar, e aí todo mundo dizendo, não vai. E aí quando ele chegou no topo de tal local, ele tirou tampões do ouvido e perguntou, e aí pessoal, cadê vocês? E viu que ninguém. Ou seja, por ele não escutar, que às vezes é o que a gente tem que fazer, exatamente, não escutar pessoas que estão freando a gente, porque faz muito sentido o que você falou. O doutorado você tem que criar algo novo. Tem que criar. Por que não aquilo que você criou? A gente precisa entender que é papel da universidade devolver para a sociedade. Então, é inadmissível que um professor pesquisador, tendo 4 alunos estudando uma determinada doença, uma doença que impacta na sociedade, você produz resultado e esse resultado para em paper publicado em revista A1. Para quê? É importante? Claro que é importante. Faz parte do pesquisador? Faz. Eu não estou dizendo que está errado. Mas isso é muito pouco. O papel não se transforma na solução que a sociedade precisa. Então a universidade ela precisa transpor os seus muros e devolver para a sociedade o fruto daquela ciência que está sendo estudada ali dentro. Então não faz sentido. As pessoas encontram resultados, encontram soluções
Mas para ali, né? Eu terminei o meu doutorado, tá aqui a minha tese, e o que foi que aconteceu? E a sociedade em receber o seu produto? Não vai porque o cara... Acontece, Lucas, até de professores, por serem dedicação exclusiva às universidades, ter o desconhecimento de que eu sou dedicação exclusiva, eu não posso ter empresa. Existe o desconhecimento da lei, né? Então o cara acha que por ser dedicação exclusiva, por ser funcionário público, ele não pode ter empresa, né? Existem as limitações, mas ele pode sim ter empresa, né? Então tem todo um processo, e aí vem patente, transferência de tecnologia, tudo que dá o amparo legal para a universidade ser dona daquele negócio também. Mas eu estou gerando conhecimento e amanhã esse aluno sai da universidade com um produto, mas esse produto foi criado aqui dentro. Qual é o problema disso? Para isso existem os processos normais. O aluno fez um produto, então é passível de uma patente? Registre a patente. Se ele amanhã vai para o mercado com um produto, a universidade tem a patente, então a universidade vai ganhar os royalties. Não, é um produto que é parte de um produto final, que acontece muito na biotecnologia, né? Às vezes o aluno ele constrói um fármaco que vai compor uma substância que vai compor um fármaco, o produto, né, lá na prateleira da farmácia. Então eu não tenho como fazer. Como eu faço para fazer isso aí se tornar um dinheiro, um negócio? Eu faço uma transferência de tecnologia, né? Eu pego o meu capital intelectual, que foi criar a substância, e transfiro para uma indústria responsável por encapsular o produto final para o consumidor. Então eu faço uma transferência de tecnologia, tudo que é na transferência de tecnologia é cabível recurso também para a universidade, para o professor, para os autores, entendeu? Então, assim, existem os processos que dão as bases legais, mas escuta-se muito isso ainda dentro da academia, que eu não posso pegar o conhecimento e transformar em um produto que o cara amanhã vai sair da universidade. Onde é que fica a universidade? Mas eu sou dedicação exclusiva, porque como é que eu vou ser dono de uma empresa? Né? Então... E aí, isso faz muito sentido, porque realmente, o que vale você ter um conhecimento novo e engavetar aquilo? O que vale você descobrir algo, criar algo e não fazer nada com aquilo? Muitas pessoas tiveram a ideia, mas se você não faz nada com aquilo, o que você ganha? Exato. Valores, como que hoje é a sua atuação? Porque você trabalha como professor, mas você também tem uma grande ponta, eu não digo nem uma pequena ponta no empreendedorismo, né? Você está dentro da Carnaúba Vale, então explica um pouquinho pra gente como que você atua nesse segmento. Nós tivemos esse movimento, isso é muito bacana, e vamos deixar registrado aqui, Lucas. Tudo começou em 2012. Em 2012, quando eu começo a olhar e entender que eu tinha muitos alunos que saíam da academia, se tornavam donos de empresas de tecnologia, mas a reclamação era uníssona. O Parnaíba não tem mercado. Ninguém enxerga Parnaíba. Eu vou sair da área da computação porque não tem mercado, não tem empresa nenhuma em Parnaíba, Parnaíba é só comércio. E eu tomei aquilo como um desafio particular, né? Como um propósito. Cara, eu preciso ajudar Parnaíba a se reconstruir, né? Eu venho de uma família, né? Não conheci o meu avô paterno, mas todas as histórias que eu escuto do meu avô paterno, do meu pai, retratam uma Parnaíba rica, onde o meu avô era um dos homens mais ricos de Parnaíba, né? Mas que não soube administrar essa riqueza, morreu falido, né? Mas era uma época em que Parnaíba era rica por conta da carnaúba, né? Babaçu, alguns elementos ali, principalmente carnaúba. E aí eu comecei a olhar, a gente precisa fazer com que nós temos excelentes cabeças pensantes, mas nós precisamos impulsionar o mercado de tecnologia dentro de Parnaíba. E em 2012, a gente se reunia, juntava 4, 5, 6, 10 pessoas que eram donas de empresa, convidávamos um amigo, convidava mesmo, porque a gente não tinha dinheiro, convidava um amigo que era empresário de Teresina para vir para cá em Parnaíba, ou ligava, rapaz, quando é que você vai estar em Parnaíba
fazendo passeando alguma coisa. Vou estar em tal data. Cara, pois dá para tu tirar uma horinha para conversar com a gente? E a gente começou esse movimento. E desse movimento, nós chegamos para o Sebrae. Sebrae, a gente tem um movimento assim, faz sentido você nos ajudar? O Sebrae não, claro, faz parte do nosso core business trabalhar o empreendedorismo. Então, vamos ajudar vocês. E desse processo, nós construímos um projeto porque a gente acreditava que as empresas precisavam se juntar, né? As empresas que estavam dispersas, elas precisavam se unir e fazer uma espécie de uma referência, né? Então, se hoje eu busco uma sala para começar o negócio, eu tenho uma referência da galeria, né? Então, onde é que eu tenho salas para alugar? Na galeria. Então, a ideia era mais ou menos isso. Onde é que eu encontro a tecnologia de Parnaíba? É naquele espaço ali. Todas as empresas de tecnologia estão ali. E aí eu tive a sorte, logo depois de construir esse projeto, de ser coordenador de tecnologia aqui na Prefeitura de Parnaíba. Eu fui quase 4 anos coordenador de tecnologia aqui e em uma oportunidade eu apresentei para o prefeito. Prefeito, olha, nós temos esse projeto aqui, nós pensamos em revitalizar o Porto das Barcas, né? Porque Recife, por exemplo, tem ali a área do Recife Antigo, que foi toda revitalizada e hoje é só empresa de tecnologia. As grandes empresas de tecnologia do mundo estão lá instaladas. Então eu olhava sempre ali para o Porto das Barcas e dizia, poxa, esse Porto das Barcas, onde Parnaíba foi rica lá atrás, ela pode voltar a ser rica agora com tecnologia, não mais com Carnaúba, né? Por isso que o nome da comunidade é Carnaúba Valley, né? E aí o prefeito, Rodrigo, vamos deixar esse projeto e tudo na oportunidade. E aí surgiu a oportunidade no final de 2014. E em 2015 nós inauguramos, em questão de 30 dias, o primeiro polo de tecnologia do estado do Piauí, que funcionou lá no Duna Shopping, né? Aquele prédio que depois da Uninassal. Então, aquele espaço ali, onde hoje a Uninassal habita, aquilo tudo era o polo de tecnologia. Ali nós tivemos 19 empresas de tecnologia ali. Então, construímos aquele ecossistema que nós queríamos, de tornar referência. Onde é que eu encontro tecnologia em Parnaíba? É lá no polo de tecnologia. Lá tem todas as empresas de tecnologia. E aí, o simples movimento, nós começamos com 9, nós terminamos com quase 19 empresas. Então, empresas foram chegando e foram se conectando, foram sendo criadas e foram se conectando. Em 2017, esse projeto acabou. Muda a gestão do município e a nova gestão entende que não era importante, então quebra o contrato. E essas empresas iam para onde? E essas empresas voltaram a procurar um espaço físico próprio. Mas isso me deixou inquieto, né? Poxa, um negócio... eu costumo até dizer, se hoje Parnaíba vive outro momento, como Parnaíba estaria se o polo de 2015 hoje iria fazer 10 anos? Como é que Parnaíba não poderia estar muito mais avançado? Aí foi quando, em 2019, nós tivemos 2 anos aí de hiato, né? E em 2019 eu resolvo criar esse projeto do Carnaúba Valley, que é uma comunidade, né, onde qualquer pessoa chega para somar. Como é que você consegue somar? Eu consigo somar com a minha empresa, eu consigo somar falando com a minha experiência de vida, eu consigo somar com um espaço físico que pode as empresas estarem lá dentro. Então, qualquer pessoa que se sentir atraído pelo mundo dos negócios, pela inovação, pelo mundo das startups, ela pode chegar na comunidade e contribuir. Essa comunidade, em 2019, ela nasce apenas com as empresas resultantes do polo, aquelas que não faliram, porque nós tivemos aí umas 5, 7 empresas que faliram nesses 2 anos, entre 2017 e 2019. Hoje, Lucas, nós temos mais de 50 startups já geradas totalmente orgânico. Por quê? A gente entra com o acesso à informação, as pessoas se conectam. Mas eu preciso de dinheiro para criar o negócio. Existem os editais de fomento, então a gente capacita também como alcançar isso. Resultado, Parnaíba hoje tem 2 hubs de inovação, um público lá dentro da ZPE, que tem 9 empresas lá dentro, né, de tecnologia, um privado recém-aberto, que é o CAIS Hub, né, recentemente aberto, que também já congrega hoje lá 9 negócios lá dentro.
nós temos mais de 50 startups, nós temos diversas startups, um movimento de empreendedorismo acadêmico nascendo dentro das universidades. A Uninasal tem o Ideatom, a UFDPA tem o Ideatom, a IESVAP tem o Ideatom. Então você começa a observar e hoje você vê, por exemplo, a maior empresa de tecnologia do Piauí hoje é nossa de Parnaíba, que é a Fox, né? Então assim, você começa a observar que aquele movimento, o tal de começar, depois de mais de 10 anos, começou a dar resultado. Então a gente pega aquele movimentozinho que nós nos reuníamos com 5 pessoas lá em 2012 e olha o impacto que nós chegamos. Nós temos hoje negócios aqui que ganham editais nacionais. Negócios aqui que participam de eventos que nunca essas pessoas pensariam em participar. Os grandes eventos de inovação do Brasil. Hoje, startups que saem daqui, jovens que saem daqui, pegam o avião para participar dos maiores eventos de inovação e startups do Brasil. Então, tudo isso é resultado dessa construção. Eu até brinco, Lucas, que eu sou funcionário público, eu cumpro com as minhas atividades enquanto professor, docente, dedicação exclusiva na UESP, mas eu ocupo o meu dia a dia mais com o lado do empreendedorismo do que com o meu ser professor lá, né? Eu faço pesquisa, eu faço projeto de extensão, eu dou aula, mas eu vivo e eu gosto mais de estar nesse ecossistema de inovação, de empreendedorismo, do que dentro da universidade, né, fazendo a mesma coisa, né, que os meus pares fazem e que não se abrem para algo novo, entendeu? E dá para perceber claramente você. Eu consigo perceber a empolgação na sua fala sobre o empreendedorismo. Rodrigo, você, a gente não pode negar, você teve um impacto muito grande, tem, né, aqui na cidade, em implantar a sementinha de todas essas coisas. Como que é o sentimento de ter participado disso tudo e posso até estar, você me corrige, sendo quase que responsável por grande parte dessa mudança? Eu digo, Lucas, que eu sempre recebi muito esse crédito, né? Mas eu entendo que em todo o exército de combatentes tem, se a gente pegar lá a estrutura hierárquica, né, de um comando, você tem lá o sargento, o tenente, o capitão, né? Então, em todo e qualquer exército, tem que ter uma pessoa para puxar. Tem que ter um líder, né? Que vai motivar, que vai incentivar, que vai fazer com as palavras você entrar, comprar aquela briga, né? Então, assim, eu talvez seja este líder responsável por todo esse movimento, mas eu até brinco, dentro da Carnaúba Valley mesmo, né? Às vezes a gente tem, hoje nós fazemos o maior prêmio de inovação do Piauí. Caramba! Que é o prêmio Carnaúba Valley. Né? A gente entrega uma estatueta, né? A gente se espelha no Oscar, recentemente o Brasil foi contemplado, a gente se espelha naquilo ali, né? Com um tapete vermelho, com aquela noite do Oscar mesmo, que a pessoa bota a melhor roupa e os 3 finalistas vão para a cerimônia, porque eles não sabem quem ganhou, e no dia, no ato ali da cerimônia, se abre o envelope e o Oscar vai para, né? O prêmio Carnaúba Valley vai para fulano de tal. Então, hoje é o maior prêmio de inovação do estado do Piauí, é feito aqui, pela comunidade Carnaúba Valley. E aí as pessoas, às vezes, quando tem os resultados, as pessoas dizem assim, Baluiz, isso é fruto do teu trabalho. Eu disse, cara, mas eu falo para 200 pessoas. 50 acreditaram em mim. Então, não é... O crédito não é só para mim, é para vocês, 50 que acreditaram, porque se eu falasse para 200 e 200 virassem as costas, onde é que estaria o Baluiz? Entendeu? Então, assim, dá-se muita vitrine, porque eu estou à frente, ok, mas tem muita gente atrás, né, que constrói, cocria isso aí conosco. E assim, eu sempre disse, né, a pergunta que mais surge para mim, cara, tu te dedica tanto para isso, tu leva tanta porta na cara fechada, tu já se decepcionou tanto, por que você continua? Por que tu insiste nisso? É propósito, sabe, Lucas? Eu acho que tudo na vida da gente, em algum momento a gente vai encontrar o propósito, por que nós estamos nessa vida aqui, nesse plano. Né? Eu acho que todo mundo, Deus, tem a cartinha de cada um, olha, cara, você vai fazer isso, isso, isso. E eu me encontrei e tenho isso aqui como propósito. Nunca almejei
fazer o que eu faço, o único lugar, Lucas, que eu tenho renda que sustenta as minhas filhas, a minha família, é na Universidade Estadual do Piauí. Tudo isso que eu faço é voluntário. Por quê? Porque eu acredito e eu tenho transformado vidas. Hoje é muito bacana eu entrar dentro. Recentemente houve a inauguração dessa empresa, que é a maior empresa do Piauí hoje de tecnologia, que é a Fox. Eu entrar hoje no prédio da Fox, que é um prédio quase do tamanho da galeria, uma empresa de tecnologia que eu vi nascer numa sala menor do que essa aqui do estúdio que nós estamos. Então olhar isso, ver uma empresa que tinha 4 pessoas dentro, hoje tem 110 pessoas dentro, isso é um impacto muito grande, entendeu? Então, eu sempre digo, cara, existem coisas que o dinheiro não paga. Com certeza. Então, assim, eu fico arrepiado de novo, emocionado, porque se amanhã, quando eu não estiver mais aqui, as minhas filhas ouvirem falar que o pai delas contribuiu para que Parnaíba é hoje, isso para mim está valendo, entendeu? Então, às vezes não é sobre o dinheiro, às vezes é sobre o impacto que você causa, às vezes é o testemunho de você ouvir uma pessoa falando de você e dizendo que a pessoa é hoje porque me ouviu falar ontem, né? E hoje a gente já consegue ver outros baluzes, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque alunos meus hoje são exemplo para mais jovens, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver esse ciclo da vida e eu digo o seguinte, depois da experiência que Deus me colocou de ser um paciente oncológico, de receber aquela notícia do câncer, Lucas, sem ter nenhum sintoma, e eu tirar forças para encarar aquilo de frente, e eu deixei a UESP, eu tinha direito, né, de interromper ali o meu ciclo dentro da UESP, então eu pedi um afastamento da UESP, mas uma coisa que eu não me desconectei. Todo mundo me olhava na rua e dizia, cara, tu não pode estar com câncer. Meu irmão, eu te vejo em tudo que é lugar. Eu só parei efetivamente no período da cirurgia, né, que eu passei ali 30 dias no pós-operatório. Depois começou a quimioterapia, foi muito difícil o processo da quimioterapia. Então, naquele momento ali, pontual, eu me desconectava. Tanto é que toda a minha agenda da Carnaúba Valley, eu fazia como? A pessoa, se você, por exemplo, tivesse me chamado há 2 anos atrás, eu estava lá na quimioterapia. Eu dizia, Lucas, eu vou. Só que eu vou assim, eu faço a quimioterapia no dia 10, eu passo 7 dias muito ruim, era de 15 dias. Quando for lá para o 10º dia, eu consigo fazer o podcast contigo. E eu não saí disso. Minha mãe brigava todo dia. Lá no finalzinho, né, ela chegou e disse, meu filho, eu entendi agora. Você tirou força desse teu ecossistema, desse teu ambiente, você está produzindo das pessoas. Então, assim, a gente não parou, sabe? Então, assim, às vezes a gente vive algumas experiências e a gente começa a compreender, e aí você, como estudante de psicologia, você entende muito mais do que eu, as percepções que a gente tem que ter enquanto seres humanos, né? A gente precisa entender que nem tudo é material, né? Existem os propósitos. No começo, eu questionei Deus. Logo depois eu entendi que ele estava me dando uma oportunidade de entender sobre outras coisas, né? Me dando a oportunidade de lutar contra aquilo. E hoje eu consigo responder 4, 5, 10 pessoas que chegam no meu Instagram dizendo assim, oi, eu encontrei o seu Instagram aleatoriamente e o meu pai hoje está com o mesmo câncer que você e eu vejo os teus depoimentos no Instagram e eu queria que você mandasse um áudio para ele, como semana passada uma filha pediu. Mande um áudio para o meu pai falando, dando força para ele. Então, assim, eu tirei do meu problema, do câncer, uma forma de ajudar outras pessoas, né? Muita gente, minha mãe, mesmo minha esposa, não abre. Eu disse, é impossível. Eu sou uma pessoa pública. Eu estou envolvido com muita coisa. Como é que eu vou de uma hora para outra desaparecer? Vai ser pior, porque as pessoas vão dizer, o fulano está morto, o fulano vai morrer, o fulano está com uma doença terminal. Fez alguma coisa errada. Fez alguma coisa errada, está se escondendo. Não dá. Eu preciso tornar público e fazer da minha fala um instrumento para dar força para outras pessoas. Né? Então, é um pouco disso. Nossa, eu gosto demais. Até eu fiquei arrepiado com a sua fala. E faz muito sentido, porque
O dinheiro é importante, a gente não pode negar. Claro, nós vivemos num mundo capitalista, a gente paga a conta, né? Nós precisamos de dinheiro até para poder ter um luxo ou outro que a gente quer. Mas muitas coisas o dinheiro nunca compraria. E é uma frase que eu gosto muito. Se eu te der R$1 milhão, eu te colocar numa ilha que você não consegue comprar nada, esse dinheiro não tem valor nenhum. Então, como você falou, você presta um trabalho voluntário que ajuda muitas pessoas. Com certeza vai ajudar muito mais. E aí, quando você fala isso, eu não consigo parar e pensar no meu exemplo aqui na galeria. Aqui na galeria somos eu e a Simone que coordenamos aqui o podcast, estão envolvidos com várias outras coisas. E eu brinco com a minha esposa, Simone. Você tá quase chorando, né? Eu brinco com a minha esposa que eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter entrado aqui. Porque aqui é um espaço que eu consigo expressar o que eu tenho. Então, às vezes você encontra coisas que você se sente realizado, né? O Steve Jobs tem uma fala que ele diz: é duro você trabalhar naquilo que você não gosta. Mas é prazeroso quando você vai todo dia fazer uma coisa que você se encontrou, cara. Isso é muito bom. Com certeza. Então, um momento aqui. Muito obrigado, Simone. Tá? Eu tô olhando pra cá porque a Simone tá aqui. Muito obrigado. Tem dia que eu aqui e a Simone, a gente tá trabalhando, fazendo coisas, prospectando o cliente, a gente para e fala assim, vamos limpar o aquário ali fora. Coisa que não precisava fazer, mas é muito legal. E é justamente sobre isso. Tem coisas que não é só sobre dinheiro, é sobre sentimento, é sobre aquilo faz sentido pra você. E isso te nutre muito mais do que possivelmente um Pix na sua conta. Com Às vezes não vamos negar que o Pix não é ruim. É muito bom. Mas é muito sobre sentimento. Eu, semana passada, eu tenho 2 filhas de 10 anos, né? Assim, elas não têm ideia do combustível que elas foram para essa minha experiência, né? Do câncer. E semana passada elas chegaram, a gente estava almoçando e elas disseram assim, pai, eu falei para minhas amigas que o senhor vai ter um programa na rádio, né? Aí eu disse assim, foi, minha filha? Foi. Eu falei que o meu pai ia ter um programa na rádio. Então, assim, essa experiência que eu quero, entendeu? Então, assim, nós estamos construindo esse novo projeto junto com o Herbert Júnior. É mais um projeto que a gente não tem, ninguém vai tirar dinheiro para criar um Prolabore, né? Mas a gente entende que o espaço de comunicação, isso aqui que está acontecendo com o podcast, o espaço de comunicação que uma rádio também chega, né? O poder que o rádio alcança, a gente precisa usar esse poder, essa audiência, para cada vez mais falar com esse jovem, com esse empresário que está começando, sobre negócios, sobre tecnologia, sobre inovação, quanto que isso é importante, porque assim, é muito fácil para a sociedade entender sobre a fila do posto de saúde que ela não consegue marcar. Por quê? Porque dói nela. Dói. O que dói em mim me causa um incômodo. Então, é muito fácil eu saber que na minha rua está cheio de poças e eu reclamo com o poder público, aquelas poças de lama não saem dali, né? Minha rua é de areia, eu já pedi calçamento, não acontece. Então, o que salta aos olhos é fácil da sociedade compreender. Mas, por exemplo, nós estamos tramitando na Câmara Legislativa aqui de Parnaíba um projeto que trata da lei de inovação do município de Parnaíba. Falar disso para a sociedade, para o jovem, ele não entende. O que essa lei de inovação vai trazer de benéfico para Parnaíba, para a cidade, para mim? Então a gente precisa ter espaços que a gente consiga difundir o que é inovação, o que isso impacta na vida, o que o negócio trazer um empresário bem-sucedido para dizer como é que ele começou, para que um jovem que está começando dizer, poxa, ele começou igual a mim, e olha o tamanho que é o cara hoje. Então, assim, isso é importante, entendeu? Então, toda e qualquer contribuição, isso aqui que vocês estão fazendo, a galeria não precisava ter um podcast. Mas por quê? Para que fazer um podcast? Entregar conhecimento, entregar cultura para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas tenham acesso. Poxa, talvez muita gente que vai consumir esse capítulo aqui, esse episódio, não me conhece, mas vai escutar ali e vai dizer, poxa, que bacana, não conhecia. Então, assim, é muito importante esse outro lado do nosso dia a dia enquanto profissional. Sim, com certeza. E isso que você falou me toca de verdade, porque mexe um pouco com a gente e às vezes uma pessoa nunca imaginou que ela conseguiria fazer aquilo, como os estudantes daqui que foram para o MIT. Quando que eles imaginariam que eles conseguiriam fazer aquilo ali?
E aí eu pergunto pra você agora, o Baluz lá... a pergunta final sempre é dos últimos 5 anos, mas nesse momento eu vou estender um pouco mais. O Baluz de 20 anos atrás, imaginaria que hoje teria essa influência que tem hoje, que teria construído, ajudado e mudado, de fato, a vida das pessoas? Não tenham. E até curioso, porque o Baluz, ele sai de Parnaíba, um jovem de 16 anos de idade, para estudar em Teresina, né? E saio em um momento muito crítico. Eu estava tudo certo de ir embora para Teresina, e um belo dia eu chego em casa. Quando eu passei para o vestibular para computação, eu continuei a fazer cursinho, né, porque eu queria a Federal, eu não queria a UESP, né? Eu tinha muita vontade de estudar em Teresina e fazer computação lá, porque o departamento de computação lá na UFP, em Teresina, é o departamento mais consolidado, tanto é que tem mestrado e doutorado em computação aqui no Piauí. Então eu sempre quis fazer lá. E aí eu havia passado para matemática, né? Lá em 98, né? Eu tinha passado para matemática. E aí a minha mãe conversa com o outro, olha, transfere o curso de computação para lá e vai fazer computação em matemática. E aí vai que lá e tal. E aí minha mãe disse, meu filho, você vai. Aí eu disse, não, mãe, é muito dinheiro, é custo e tal. E eu sou de uma família de classe média pobre, né? Não é a família que tem condições. Como eu falei, a família do meu avô, o meu pai, na sua juventude, gozou dos maiores privilégios que um jovem poderia ter. Vários carros em casa, festas, avião, tudo meu pai teve, né? Com o meu avô. Mas meu avô morreu, não tinha dinheiro para comprar o caixão do funeral. Caramba. Entendeu? Então, como o dinheiro não traz o legado, né? O propósito é muito maior. O que eu vou carregar aqui, a minha avó sempre dizia, meu filho, desse mundo a única coisa que a gente carrega são as nossas experiências. Né? O dinheiro vai ficar aí, alguém vai usufruir, vai se beneficiar, mas você não vai carregar isso com você. E aí um belo dia, Lucas, eu cheguei em casa à noite, eu fazia cursinho à noite, à tarde, no Cobrão. E aí eu saía do Cobrão 18h30, eu chegava em casa às 7 horas da noite. Nunca me esqueço, abri a porta, as coisas da minha mãe de professora, minha mãe é professora, né? Foi professora, aposentada. E aí as coisas da minha mãe, tudo ali, né? Várias caixas. Na hora que eu vi, eu logo vi que eram materiais dela, né? Eu disse, mãe, o que essas suas coisas do Sesc? Ela trabalhava no Sesc. O que essas suas coisas estão tudo fazendo aqui? Aí ela se virou e, meu filho, eu fui demitida. Faltando 2 anos para se aposentar. E aí ela começou a chorar e tal, aquela coisa toda. E aí eu fui pro meu quarto, me tranquei e disse, eu não vou mais para Teresina. Como que eu vou para Teresina? Minha mãe desempregada, não faz o menor sentido. E aí ela me disse, meu filho, eu posso passar fome aqui, mas a sua educação você vai ter. Você vai para Teresina de um jeito ou de outro. Nem que você não queira. Né? Nem que você não queira. E eu tomei aquilo como uma responsabilidade, sabe, Lucas? Isso aqui eu tento causar hoje no jovem hoje, né? Porque eu saí de Parnaíba com 16 anos de idade. Um menino. Se você olha hoje um jovem de 16 anos de idade, ele não sabe fazer nada. E eu fui morar sozinho, porque não tem... por incrível que pareça, eu tenho um parente em quase todo lugar do Brasil, só não tem em Teresina. Então eu fui morar sozinho, eu e outro colega, também colega daqui, nós fomos dividir um apartamento. Então era responsabilidade de dono de casa. Né? Então eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que estudar, eu tinha que cuidar da casa, pagar a conta. Então eu amadureci muito cedo. Eu carreguei essa responsabilidade muito cedo. E em 2005, 20 anos, exatamente a sua pergunta, em 2005, quando eu terminei meu curso em 2003, em 2005 eu decidi, mãe, eu vou voltar para Parnaíba. Não, meu filho, fique aí, você construiu sua vida aí, tudo, você já tem trabalho aí. Não, mãe, eu vou voltar para Parnaíba porque eu quero trabalhar para a minha cidade. Eu quero ver alguma coisa aí. Lucas, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, 10 anos depois, fiz toda a minha história acadêmica e profissional lá em Teresina, todas as minhas conexões, meus contatos eram lá. Cheguei em Parnaíba zerado, não conheci ninguém. Um primo me levou para o Curtume Cobrasil e foi a minha primeira experiência no Curtume Cobrasil. Eu trabalhei, Lucas, 6 horas por dia ganhando R$300 no Curtume Cobrasil. A Antonieta, que eu tenho uma admiração enorme e uma gratidão eterna a ela, nós estávamos assim, e ela disse, Rodrigo, teu currículo é muito bom, você já tem experiência lá em Teresina e tal. Eu fico até com vergonha de te dizer a proposta.
Mas todo mundo aqui na Cobrasil entra do mesmo jeito. É 6 horas corrida, R$300. Você topa? Lucas, naquela hora eu só tinha 2 opções. Ou era aceitar e começar a construir a minha carreira, ou era simplesmente dizer, não, obrigado, e voltar para casa e continuar sem fazer nada. E assim começou a história do Baluz aqui em Parnaíba, né? Começou no Curtume Cobrasil em 2006, e aí vem toda essa construção, professor do Instituto Federal, professor substituto da UESP, professor do SENAC, do SENAI, desses cursos profissionalizantes. Aí depois eu opto por fazer mestrado, aí moro 2 anos na Unifor, em Fortaleza, fui fazer mestrado na Unifor, volto para Parnaíba, aí começa essa minha pegada acadêmica, né, de professor, e ainda fazendo mestrado, surge o concurso de efetivo da UESP, e aí eu chego com o meu orientador e diz, professor, você vai me dar ali 5 meses para me estudar para o concurso, porque vai ser uma coisa somada com a outra, eu defendo o mestrado e me torno professor da UESP. E consegui, né? Então, assim, nunca, nos meus melhores sonhos, nunca imaginei construir o que a gente construiu em Parnaíba, construir essa história que está aí sendo escrita, né? Cada passo hoje que a gente observa, tudo sendo, tendo visibilidade, o governo olhando para Parnaíba com um potencial maior do que para Teresina, quando ele fala de tecnologia, e principalmente mudar a minha vida, né? Porque hoje eu tenho a história de você conseguir fazer com que a sua família não passe as mesmas dificuldades que você passou quando você era filho. Eu hoje, como pai, eu entrego para as minhas filhas uma experiência que eu não tive, oportunidades que eu não tive lá. Não culpo meu pai. Lógico, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua trajetória. Mas hoje eu tento colocar elas em experiências que eu não tive a oportunidade de ter, né? E mais do que isso, além de construir a minha família, de ter as minhas coisas com o meu suor, com a minha dedicação, ajudar os meus 2 pais, né? O meu pai e a minha mãe, que fizeram de tudo para lá atrás me dar a única coisa que eles poderiam dar para mudar, porque eles não tinham riqueza, carro, dinheiro, fortuna para guardar, né? Para me dar como herança. A única coisa que eles tinham para dar para mim e para minha irmã era educação, e hoje eu consegui, por meio da minha trajetória, do meu trabalho, da minha visibilidade, dar um retorno para ele, orgulho para eles, sempre que eu recebo alguma condecoração, os levo, né? Então, assim, é muito bom olhar para minha mãe hoje e dizer, mãe, aquele dinheiro lá da sua demissão que a senhora pegou para montar o apartamento fez todo sentido. Foi muito bem empregado, né? E o quanto isso faz diferença. Rodrigo, geralmente a última pergunta, como eu falei para você, é dos últimos 5 anos, mas como você disse que eu acertei dos 20, então o que você diria pro Baluz de 20 anos atrás? Nossa, cara, assim, passa um filme, sabe, Lucas? Passa um filme porque, sei lá, era um jovem, né, que tinha sonhos, que, assim, eu almejava construir o meu futuro, né? O que eu queria era tentar retribuir os meus pais aquilo que eles tinham me dado e construir, né? Construir a minha família. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta no sentido de... Eu acho que isso falta também para o jovem hoje. Se eu conquistei um degrau, mas se ainda tem 5 degraus para frente, por que eu não posso tentar o outro? Me entristece muito quando eu vejo um egresso meu, um aluno que passou pela UESP. Cara, como é que tá? Não, pessoal, tá bom demais. E aí, você tá onde? Não, eu tô numa empresa e tal. Financeiramente? Não, eu tô ganhando 3 mil. Tá bom demais. Lucas, você acabou de falar, nós vivemos em um país capitalista, nós precisamos de dinheiro. Como é que um jovem vai constituir uma família, mulher, filho, com 3 mil reais? Não vai. Não tem como. Não vai. Então, assim, eu nunca... não pelo dinheiro, mas pelas oportunidades, né? Então, assim, eu agarrava uma, surgiu outra, eu ia buscar também. Se eu não conseguisse, paciência, tinha outro mais capacitado do que eu, né? Mas eu nunca estive contento com só aquilo que eu tinha, né? Então, isso foi construindo. Então, assim, eu acho que qualquer, né, uma fala que eu poderia deixar para o Baluz, um jovem, né, de 16 anos de idade, que está começando a sua construção, a sua carreira, cara, acredite no seu sonho e faça da sua trajetória
uma trajetória única, né? Não terceirize responsabilidade. Hoje, o nosso jovem de hoje, tudo para ele a culpa do meu insucesso é do professor, é do reitor, é do presidente da república. Não, a culpa do seu insucesso é sua. Você constrói a sua trajetória. O que você quer ser amanhã é o resultado do que você faz hoje. Então, não tem essa, né? Você tem que construir. Se eu tenho uma sala com 30 jovens, se todos eles fazem a mesma coisa, eu não preciso fazer a mesma coisa. Não é boiada, não, que todo mundo vai junto. Não, eu preciso encontrar o meu caminho e construir esse caminho, alicerçar esse caminho, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa: acredite nos seus sonhos e entenda que a única coisa que transforma a vida sua, dos seus pais, da sua família, é a educação. Não tem outra forma, não tem. Com certeza. E eu até faria uma fala final, mas a sua fala já falou tudo. Então eu só vou me despedir aqui do pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Foi um ótimo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal. Baluiz, muito obrigado pelo papo, por ter contado da sua história pra gente, por ter falado coisas que eu não sabia sua e que é muito bom saber. Então foi uma honra, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. E agora, né, vamos estreitar cada vez mais essa relação e co-criar esse ambiente de inovação aqui em Parnaíba. Com certeza. Essa é a nossa intuito com a Galeria Veras, não é não, Simone? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.